Graça e paz da parte de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas. Nós estamos iniciando mais um tempo de oração, de busca ao Senhor nesta quarta-feira, dia 30 de abril, quando nós veiculamos, transmitimos o nosso culto de oração. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e agradecer a você por estar conosco. Nós convidamos você para que neste tempo você possa desvencilhar-se de outros compromissos, que a sua atenção não esteja difusa, dividida, mas que você possa concentrar-se agora, enquanto acompanha essa transmissão, no culto que você pode oferecer ao Senhor e também orar apresentando a sua vida diante dele, apresentando a sua família, apresentando a sua casa, apresentando o seu lar e apresentando outras causas diante do Senhor. Você pode desde já, do início dessa transmissão, colocar aqui no chat o seu motivo de oração, escrever o seu nome também, para que nós possamos saber quem participa, quem compartilha conosco desse momento, e também pode compartilhar o link desta transmissão nos seus grupos de WhatsApp, para os seus contatos. Quem sabe neste momento ainda alguém consegue nos acompanhar, ou em outro dia, em outro horário, com certeza também poderá ser abençoado pela palavra de Deus. Se este é o seu caso, se você recebeu o link de alguém, saiba que foi de alguém que ora pela sua vida, alguém que deseja que você também seja edificado na palavra do Senhor. Se você assiste essa transmissão em outro dia, em outro horário, então Deus também abençoe a sua vida. A saudação pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, a depender do dia e do horário que você acompanha esta transmissão. Amanhã, dia 1º de maio, feriado, nós estaremos juntos, reunidos no sítio magistral, a Igreja Batista Central de Taguatinga, a família IBCT. Todos vocês que estão inscritos, atentem para o horário de início, não deixem de participar, de levar um item para o nosso café compartilhado e também preparar toda a sua animação, todas as suas forças, a sua energia, para que nós possamos viver um dia maravilhoso, Dia da Família IBCT, um dia que vai ficar marcado em nossas mentes, em nossos corações. Aliás, nós estamos com um mês preparado, recheado de ações para que as nossas famílias possam ser dedicadas ao Senhor, consagradas ao Senhor. Queremos edificar nossos lares, queremos edificar nossas casas sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Que você a cada dia possa apresentar a sua vida, apresentar a sua família diante do Senhor. Vamos agradecer também, porque no último final de semana nós tivemos a realização de mais uma assembleia da Convenção Batista do Planalto Central. Estivemos reunidos ali em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. Tivemos um tempo muito abençoador para o povo batista da nossa região. Que Deus continue abençoando o trabalho das igrejas batistas da nossa convenção. Nós, como igreja, continuamos também participando, apoiando o trabalho denominacional para que continuemos a expandir o reino de Deus através das nossas igrejas, através das nossas vidas. Fique atento às nossas redes sociais, às comunicações que nós fazemos via WhatsApp, via Instagram. Nos siga no Instagram se você ainda não segue. Se você não ativou também aqui no YouTube as notificações, o sininho, para receber as notificações das nossas celebrações, dos nossos conteúdos, faça isso, para que você acompanhe, participe de tudo aquilo que Deus tem realizado entre nós, em nosso meio e através de nós, Igreja Batista Central
de Taguatinga. Você pode participar de um PGM, você pode se inscrever para participar de um grupo de discipulado, você pode participar de uma das classes da escola bíblica que funciona aos domingos e também durante a semana. Estamos em pleno vapor com os cursos da Universidade da Família. Você pode já tentar se planejar e se programar para o próximo semestre. Enfim, temos visto o agir do Senhor em nosso meio e nós só temos a glorificar o seu nome sobre as nossas vidas. Quero convidar você agora que possamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos e também a elevar o seu pensamento à presença do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós buscamos a face do Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua majestade. Reconhecemos, ó Deus, que somente o Senhor é merecedor, é digno do nosso louvor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o nome do Senhor, porque sabemos que Tu és o nosso Deus que cuida de nós, que provê tudo que nós necessitamos a cada dia: alimento, moradia, vestuário, saúde, enfim, ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos Teu nome pelos nossos lares, pelas nossas casas, pela nossa igreja. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tem conduzido, o Senhor nos tem abençoado. A igreja do Senhor Jesus tem avançado, tem proclamado o Evangelho. Sim, nós sabemos que as portas do inferno não podem deter a igreja de Jesus, por isso nós queremos diante do Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, queremos continuar avançando para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais pessoas possam, ó Deus, ter suas vidas transformadas. Deus, traz ao nosso encontro, nos leva ao encontro daqueles que precisam do Senhor, que necessitam da Tua graça, que necessitam, ó Deus, da presença, do amor do Senhor em seu viver. Assim, ó Deus, nós pedimos, assim nós oramos, entregando também esse tempo de culto ao Senhor através da nossa transmissão. Entregamos as aulas da escola bíblica no dia de hoje, entregamos também, ó Deus, a assembleia que está acontecendo no templo. Pedimos que o Senhor conduza todas as coisas para a nossa própria edificação, mas sobretudo para a glória do Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, término desta celebração. Se você desejar, ainda quiser, você pode também acessar o link para a plataforma, para acesso à plataforma Zoom. Nós estamos neste momento realizando mais uma assembleia ordinária da nossa igreja aqui no templo, e esta assembleia sempre acontece de forma híbrida. Nós estamos com alguns irmãos do templo e outros irmãos, por alguma dificuldade ou impossibilidade, participam conosco através da plataforma Zoom. Você pode então receber o link e participar conosco. Se você é membro da nossa igreja, você é mais do que convidado, você é convocado a contribuir com as assembleias da igreja para que juntos tomemos as melhores decisões, orientados sempre pelo Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler um texto muito conhecido, alguns versos deste texto. Esse texto, todo este capítulo, ele já virou canção, já virou poesia, já foi tema de declarações apaixonadas. Em muitas celebrações de casamento, nós vemos este texto ser citado, ser mencionado. Eu mesmo, em diversas cerimônias que pude realizar, fiz menção a este texto, muito embora, quando foi escrito, o texto não tratava e não trata de destacar ou de observar necessariamente a relação conjugal ou o amor entre o homem
e a mulher. Mas pode ser aplicado, claro, também a esta relação. Acredito que você já sabe de que texto estamos falando, né? É o texto sobre o amor. Isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 13, entre os versos 4 e 7. Nós vamos ler estes 4 versos que estão dentro deste capítulo, e eu convido você a que depois possa meditar em todo o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, porque, de fato, fala muito ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que a palavra de Deus encontre lugar, mais uma vez, em nosso coração. Começo lendo o comentário da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, NAA, que fala um pouco a respeito da cidade de Corinto, que nos ajudam a entender o contexto, nos ajudam a entender o cenário para a escrita desta carta e da segunda carta também, e também porque Paulo toca em alguns assuntos tão importantes, tão necessários, como também o amor que procede de Deus para os nossos corações. A cidade de Corinto, ela estava localizada numa faixa de terra chamada Istmo. Era uma faixa de terra que ligava a Grécia, parte do continente da Grécia, à península do Peloponeso, que também fazia parte do antigo Império Grego. Como ela estava numa faixa de terra que ligava o continente a uma península, a sua localização a tornava um importante entrocamento para o tráfego marítimo naquela região, na região do Mar Egeu, entre o Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo, na sua parte ocidental. Era um lugar, portanto, em que muitas culturas e religiões se reuniam. No momento em que a carta foi escrita, no primeiro século da era cristã, Corinto era uma colônia romana, uma colônia muito importante do Império Romano. A lei e os costumes romanos eram, portanto, importantes, especialmente entre as classes mais altas da cidade. Muitos deuses e muitos senhores encontravam espaço, encontravam um lar na cidade de Corinto. O culto a estes deuses estava totalmente integrado aos assuntos do governo. Estava integrado à cultura da cidade, às festas cívicas, também no comércio. Muitas alianças comerciais eram administradas, eram feitas sob a sombra ou debaixo da influência também das divindades. Enfim, clubes sociais, vida política, vida em geral, os deuses, os senhores de Corinto estavam presentes. Corinto também, uma nota interessante, era um lugar em que muitos pregadores itinerantes, ou muitos chamados oradores profissionais, que cobravam ingresso para suas animadas exibições ou apresentações, e que se propunham também a aconselhar pessoas em como elas poderiam progredir no meio da sociedade. Então, muitos desses oradores profissionais estavam presentes na cidade de Corinto, passavam pela cidade de Corinto para que pudessem vender ou oferecer os seus serviços. E aí a Bíblia Nova Almeida Atualizada, a sua Bíblia de Estudo, faz um comentário interessante. Ela diz: é neste ambiente, um ambiente muito difuso, de muito relativismo social e cultural, de grande influência das divindades, é neste ambiente que Paulo, o apóstolo, leva o Evangelho de Jesus Cristo. E uma igreja ali se estabelece.
Vejam, por que é importante entender e compreender este contexto, sabendo dessas informações? Porque, como a cidade de Corinto, ela galgava de prestígio em meio ao Império Romano, era uma cidade estratégica, era uma cidade valorizada e tinha pessoas de boa condição social. Este sentimento passa também para dentro da igreja. Como? Havia muitos deuses, muitos senhores, não foi difícil o apóstolo Paulo também iniciar uma igreja naquela cidade, pregando o evangelho que nós conhecemos, o verdadeiro evangelho, falando do Senhor Jesus, da sua obra salvífica, estabelecendo uma igreja ali. Ocorre que muitos que se tornaram adeptos da pregação de Paulo e muitos que se converteram de fato ao cristianismo, carregaram todas as marcas culturais, sociais, históricas, toda a herança que estava presente exatamente nessa cidade. E por isso, das cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas pelas quais passou ou teve influência para a sua fundação, para a sua organização, talvez esta seja uma das igrejas às quais ele se dirige com mais veemência, com mais contundência. Paulo é muitas vezes duro com a igreja de Corinto por ver um comportamento de pessoas que haviam se convertido, que haviam aceitado a sua mensagem, o comportamento permanecer como antes. E Paulo chega a dizer: vocês são crentes carnais, vocês não entenderam ainda que a vida em Cristo precisa se desenvolver a partir do desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa maturidade, do nosso crescimento nele. Paulo é muito duro a dizer que os crentes em Corinto estavam mais preocupados com posições, com discussões vãs e tolas a respeito de quem poderia ter proeminência, de quem poderia estar com razão em determinados assuntos, e por isso estavam deixando de olhar e de focar naquilo que era e que é mais importante, que é a vida com o Senhor, que desfrutamos, que recebemos pela sua graça, e também de podermos reproduzir isto através das nossas vidas para outras pessoas. É neste contexto que o apóstolo Paulo trata de temas diversos nessa primeira carta, incluindo a discussão, o debate sobre os dons espirituais, exatamente por conta desta marca presente na igreja em Corinto, profundamente marcada por crentes que não estavam tão dispostos a amadurecer na fé, a progredir na fé, a aprofundar o seu conhecimento e a sua prática baseada neste conhecimento em termos de vida cristã, e que demonstravam por isso o comportamento moral muito longe dos padrões da palavra de Deus, e que se manifestava, dentre outras coisas, na busca pelas melhores posições dentro da igreja, a partir dos dons que cada um buscava manifestar, buscava apresentar, que pudesse lhes dar proeminência. Então Paulo entra neste debate, falando a respeito da forma como nós devemos olhar e considerar os dons espirituais da nossa vida, dizendo, primeiro, quem nos dá os dons é o Espírito Santo. Por isto, dons espirituais. São dons, são habilidades, são capacitações que o Espírito Santo de Deus manifesta, entrega para as pessoas. Paulo também deixa claro que estes dons que pertencem ao Espírito Santo de Deus, ou seja, pertencem ao próprio Deus, eles não são para desfrute pessoal, não, são para desfrutamento próprio. A razão e o lugar dos dons espirituais, nós aprendemos isto quando estudamos especialmente o capítulo 12 e o capítulo 14 desta carta. O lugar dos dons
é promover a edificação da igreja, promover a edificação comunitária. Os dons, repito, eles não são para autopromoção de quem os tem. Os dons só têm sentido, só têm razão, só têm propósito em existir para promover a edificação da igreja, promover o crescimento da igreja diante do propósito de Deus de expandir o evangelho na terra. Por isso o apóstolo Paulo diz, ao invés de buscarem ou de se engalfinharem, se degladiarem para buscar os melhores dons, porque quem vai determinar quem vai ter este ou aquele dom é o Espírito Santo de Deus, e ele distribui a quem ele quer livremente. Paulo diz, vocês deveriam buscar um caminho muito mais excelente. E exatamente por isso, de maneira muito sábia, orientada obviamente pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, o apóstolo Paulo insere exatamente no meio da discussão a respeito da busca dos dons espirituais, dos ditos melhores dons, ele insere o debate, ou a reflexão, melhor dizendo, a respeito do amor. E ele vai dizer, olha, dentro desse debate que nós estamos tendo, dentro dessa conversa que estamos tendo, e do ensejo, do desejo de vocês de terem estes e aqueles dons, eu quero dizer algo a vocês. Eu quero mostrar a vocês um caminho muito mais excelente, um caminho muito melhor. Isso ainda no final do capítulo 12. Porque se os dons não promoverem a unidade da igreja, os dons, eles não estão sendo buscados e desenvolvidos como devem na presença do Senhor. E para que a unidade da igreja possa ser buscada e experimentada, isso só pode acontecer através do amor. E este é o caminho, meus queridos irmãos, que nós, como povo de Deus, como igreja, precisamos buscar. E nestes versos, no meio da sua fala e do seu escrito a respeito do amor, o apóstolo Paulo nos apresenta algumas características importantes do amor de Deus que devem se manifestar em nosso viver, buscando o nosso crescimento pessoal e espiritual e buscando o crescimento daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que caminham conosco e daqueles também que, mesmo não fazendo parte ainda da igreja de Jesus, podem ser influenciados, podem ser impactados através das nossas vidas. O apóstolo Paulo fala a respeito do amor agape ou ágape, o amor que procede de Deus para as nossas vidas. Nós aprendemos que o amor que parte de Deus para nós é um amor incondicional. Esta é uma característica que precisa estar presente em nós. E, obviamente, o apóstolo Paulo está falando destas marcas, destas características, porque é no trato com o outro, no relacionamento com o outro, na vivência com o outro, que nós manifestamos este amor. Que nós manifestamos, portanto, estas características. Não podemos guardar apenas para nós o amor de Deus. Mês passado, falava a igreja a respeito de como deve ser o nosso proceder, porque fomos alcançados pela graça do Senhor, e falava exatamente sobre isto. Nós fomos alcançados pelo Senhor, fomos alcançados pela graça de Deus, devemos nos portar como filhos da luz, nosso proceder precisa ser assim, e isto acontece em meio aos nossos relacionamentos. Fora da igreja? Claro que fora da igreja. Mas também, igualmente importante, dentro da igreja. E eu disse naquela ocasião, por isso eu não acredito na história que se diz, que alguém diz, nesse discurso, eu creio em Deus, mas não vou à igreja. Quem discursa dessa forma não entendeu, não compreendeu o papel comunitário no desenvolvimento da nossa salvação, no processo de santificação das nossas vidas.
Então, esta característica, a incondicionalidade do amor de Deus, precisa estar presente em nós. Nós não podemos tratar as pessoas apenas como elas merecem ser tratadas. Porque muitas vezes, as pessoas até merecerão ser tratadas de forma positiva por nós. Mas e quando elas errarem conosco? Quando elas nos magoarem, nos ofenderem? Quando elas necessitarem do nosso perdão? Nós não iremos concedê-lo, nós iremos tratar diferente, nós iremos mudar a maneira de tratar as pessoas a partir do que elas disserem ou fizerem a nosso respeito. Meus irmãos, se nós fôssemos tratados pelo Senhor como nós merecemos, nenhum de nós estaria aqui. Aliás, a palavra de Deus diz que a causa de não sermos consumidos pelo Senhor diariamente é a ocasionalidade, ou seja, a presença, o renovo das suas misericórdias matinalmente em nossas vidas. O texto diz: o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Aspectos que nos ajudam a compreender a marca da incondicionalidade do amor de Deus para nós, para conosco. E marca esta que nós devemos buscar, promover e desenvolver nos nossos relacionamentos. As pessoas irão falhar conosco. As pessoas muitas vezes não estão ainda no mesmo momento de compreensão e de entendimento, ou na mesma maturidade que nós, nesse momento, temos em relação à caminhada com Cristo. O que nós devemos fazer? Ajudar, apoiar, caminhar juntos, abençoar. Pode ser que ao seu lado tenha pessoas que estão disputando com você espaço, seja dentro da igreja, seja dentro do trabalho, até mesmo dentro de casa. Se você compreende o amor, não espere que o outro faça isto ou faça aquilo. Faça o que você pode fazer, de forma incondicional, para que o amor de Deus, através da sua vida, se manifeste a quem está ao seu lado. Isso porque nós aprendemos também que uma outra característica do amor é o altruísmo. O texto vai dizer no verso 5, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. A celeridade na ira muitas vezes é fruto da dificuldade que nós temos de considerar a posição do outro, de nos colocar na posição do outro. Muitas vezes nós, pela nossa razão, pelas nossas razões, pela nossa forma de enxergar, pelo ponto em que nós estamos, nós fazemos um juízo de valor a respeito do outro ou daquela situação que muitas vezes nem corresponde à realidade. Ou, ainda que corresponda à realidade, nós tornamos a situação muito mais importante do que a pessoa. Não podemos esquecer da máxima que diz: todo ponto de vista é à vista de um ponto. A depender do lugar onde você está, do que você está vendo, você formará uma opinião. E claro, precisamos formar nossas opiniões. Nós devemos ter posições e convicções claras, obviamente. Mas precisamos ser capazes de olhar a posição do outro. Nós não podemos ser egoístas. Se queremos ser crentes maduros, se queremos manifestar o amor de Deus que nós experimentamos, não podemos ser egoístas. Devemos nos preocupar e considerar as pessoas. O amor é também acolhedor, é uma outra característica. O amor acolhe. O amor não repele. O amor
ele não age com condescendência. Quando nós falamos que o amor é acolhedor, não significa agir com condescendência, ou seja, não significa passar a mão na cabeça das pessoas e dizer, não tem problema, deixa para lá, está tudo bem, sem estar tudo bem. Não, não é ser condescendente. Ser acolhedor é diferente. Ser acolhedor é não guardar rancor. Muitas vezes nós somos condescendentes, mas nos tornamos rancorosos. Nós somos condescendentes em dizer assim, não, esquece isso, deixa para lá, está tudo certo, está tudo bem, mas na verdade, aquilo que aconteceu fica instalado no nosso coração e nós ficamos ressentindo aquilo, lembrando daquilo, revivendo aquilo que aconteceu, ou que foi feito, ou que foi dito, e nos tornamos pessoas rancorosas, amarguradas. Dizemos que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, mas não tratamos da enfermidade emocional que se instaura no nosso coração. Isso não é característica do amor de Deus, não. O amor de Deus nos acolhe, e o amor de Deus nos ensina a acolher através do nosso viver. Sabe por quê? Porque uma outra característica do amor é a sua sinceridade, é a sua franqueza. O texto diz no verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, no capítulo 4, capítulo 2 também, que ele fala que nós somos povo de Deus. Antes não éramos e agora somos povo de Deus. Mas no capítulo 4, da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala da necessidade de nós crescermos em unidade do corpo. E ele fala que nós precisamos crescer como corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, que vai promover a sua edificação em amor. E no verso anterior, capítulo 4, versículo 15, ele diz que nós precisamos buscar crescer na verdade através do amor. Então, aquilo que precisa ser dito, tem que ser dito. Nós não podemos fingir que as coisas estão bem se não estiverem. Nós precisamos tratar com verdade, falar a verdade. Agora, acabei de dizer, o amor, ele é acolhedor. Você pode dizer a mesma coisa para alguém que precisa ser dito de várias formas diferentes. Muitas vezes nós falamos com as pessoas em tom acusatório. Nós falamos em tom de julgamento exacerbado. Muitas vezes nós falamos como se estivéssemos numa posição superior àquela pessoa que está nos ouvindo. Falar a verdade não é apontar o erro apenas. Falar a verdade é trazer para perto, dizer isso aconteceu desta forma, isso não pode, está errado, é pecado, ou é um comportamento nocivo, não é pecado ainda, mas pode se tornar. Mas fazer isso de uma forma a restaurar a situação, o problema, a pessoa, porque esta também é uma característica do amor. Ele promove a restauração, ele promove a reconciliação. Por isso que o texto diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque no amor de Deus derramado no nosso coração, nós estamos dispostos a confrontar com a verdade. Sim, estamos dispostos a confrontar, mas estamos igualmente dispostos a recuperar. Não é só apontar o erro, dizimar o coração da pessoa. Tem pessoas que gostam bastante daquela expressão que nós dizemos assim, bom, eu quero mesmo é ver o circo pegar fogo. Parece que há pessoas que em determinadas situações ficam torcendo, agitando bandeiras para que as coisas se percam, se destruam, acabem, para que relacionamentos sejam rompidos, para que situações que não são saudáveis se estabeleçam e perdurem. Não. O amor de Deus derramado no nosso coração não pode ser assim.
Às vezes por uma disputa de espaço, eu queria ter este dom, queria ter aquele dom, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, eu queria estar nessa posição que a pessoa está. Eu quero mesmo é que ela caia, para que eu possa ter a chance de estar onde ela está. Não. O amor de Deus derramado no nosso coração não se preocupa com isso. O amor de Deus derramado no nosso coração se preocupa em recuperar, em restaurar, mais do que em disputar espaço com quem quer que seja. Meus queridos irmãos, viver na presença do Senhor é algo maravilhoso. Viver como igreja do Senhor também é algo maravilhoso. Mas é algo que gera desafios aos nossos corações. É desafiador. Nós pensamos diferente, nós somos diferentes, nós podemos passar pelas mais diversas situações. Nós não sabemos como as situações irão se desenrolar e como nós precisaremos nos posicionar frente a elas. Mas uma coisa nós sabemos: se nós buscarmos este caminho excelente, independente do dom que nós tenhamos, ou dos dons que as pessoas que estão conosco tenham, nós iremos promover a unidade da igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que, a partir dos seus membros e congregados, promove unidade dentro de si mesmo. É uma igreja que contribui para o fortalecimento das famílias, da comunidade, da sociedade, de um modo geral. Que sejamos pessoas assim. Sejamos pessoas que expressam o amor incondicional de Deus, que são altruístas, que acolhem, são sinceras e buscam restaurar quando necessário. Que o Senhor nos abençoe. Igreja Batista Central de Taguatinga. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos continuar buscando o Senhor através da oração, agradecendo a Deus pelo seu amor derramado sobre as nossas vidas. Aliás, o apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, nos diz, nos ensina: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Este amor HP, ele foi derramado da parte de Deus sobre nós. É um amor perfeito. É um amor, como eu disse, incondicional. É um amor sacrificial. Ofereceu Jesus para nos salvar. É esta realidade de amor que nós devemos buscar impingir em nossos relacionamentos, manifestar em nossos relacionamentos. Vamos buscar isso diante do Senhor em oração. Se você não escreveu ainda no chat o seu motivo de oração, você pode fazer isto agora. Nós vamos encaminhar todos os motivos de oração para os irmãos que se apresentam como voluntários, como servos do Senhor, para interceder em favor dos pedidos que são apresentados. O Ministério de Oração da nossa igreja reúne estes motivos para que nós possamos apresentá-los diante do Senhor. Aliás, estamos gratos ao Senhor também. Na última semana tivemos uma vigília também muito especial, tivemos um tempo muito especial na presença do Senhor. Eu quero convidar você, quando puder, participe não apenas do culto de oração, mas também das nossas vigílias. Aliás, no dia que você puder estar conosco aqui, de forma presencial, nós temos também às quartas-feiras a nossa sala de oração. Todas as quartas-feiras nós estamos em uma das nossas salas aqui, do nosso prédio, buscando a presença do Senhor. Os pastores da igreja, seminaristas e agora também os nossos diáconos estão conduzindo a sala de oração e nos levando, nos apresentando juntos, uns com os outros, em oração diante do Senhor. Fica o convite, se você puder, na próxima semana, venha, participe conosco. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós exaltamos o nome do Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque ela nos faz refletir, considerar o modo como temos vivido, avaliar, ó Deus, as nossas intenções, as nossas motivações,
alinhar as nossas expectativas com aquilo que o Senhor demanda de nós na Tua Palavra. Por isso pedimos que o Senhor, ó Deus, conduza o nosso espírito conforme o Teu querer. Que sejamos ministrados, dirigidos, orientados pelo Senhor na Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito presente em nosso viver possa nos conduzir conforme a Tua vontade. E que possamos buscar, trilhar este caminho sobremodo excelente que Paulo nos fala, o caminho do amor. Que sejamos pessoas amorosas, que amam conforme recebem e experimentam do amor de Deus em suas vidas. Que possamos ser generosos, cuidadosos, que possamos, ó Deus, ser altruístas, acolhedores, sinceros, que possamos agir para que haja restauração quando necessário, perdão quando necessário. Ajuda-nos a amar de forma incondicional. Pai, nós oramos pelo crescimento da nossa igreja, mas um crescimento não apenas em números, sobretudo em vida, em santidade, em maturidade na Tua presença. Que sejamos crentes maduros, que sabem lidar com toda e qualquer situação debaixo da Tua direção. Que possamos assim, ó Deus, promover a unidade do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Que o diabo não tenha poder sobre as nossas vidas. Nós clamamos e suplicamos, ó Deus, que as setas inflamadas do maligno em nossa direção não prevaleçam, mas sejam bloqueadas pelo escudo da fé. Que nós estejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Entregamos diante do Senhor as nossas casas, os nossos lares. Nós que estamos adentrando ao mês da família com uma programação, uma agenda recheada de momentos especiais. Queremos que tudo isso concorra para o crescimento das famílias, o crescimento dos casais, o crescimento dos filhos. Porque cada vez mais fortalecendo as famílias e a igreja, nós estaremos cumprindo o propósito do Senhor para o nosso viver. Entregamos ao Senhor o dia de amanhã. Pedimos que seja um dia muito lindo, muito bonito, onde juntos como igreja iremos ter um tempo tão bom. Junto com as nossas famílias, teremos um tempo tão especial, que seja inesquecível, que seja um dia maravilhoso, que seja um dia que também contribua para o crescimento, para a edificação e para a unidade da Igreja Batista Central de Taguatinga. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família. Abençoe, Senhor, cada esposo, cada esposa. Abençoe nossa liderança, nossos diáconos. Abençoe, Senhor, a nossa sala de oração que está acontecendo. Abençoe, Senhor, a nossa assembleia que está acontecendo. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Ó Deus, ser com os nossos líderes, professores de escola bíblica, líderes de PGMs. Abençoe, Senhor, os nossos pastores, os nossos seminaristas. Abençoe, Senhor, o Teu povo. Oramos por aqueles que estão enfermos. Suplicamos por aqueles que estão enlutados. Deus, age com favor, age com graça, traz a cura conforme a Tua vontade, traz consolo aos corações enlutados. Abre portas de empregos para aqueles que estão desempregados. E agora, Senhor, eu oro por cada nome, por cada pessoa, por cada motivo que foi apresentado no nosso chat durante esse tempo de oração. Deus, recolhe cada um destes motivos, cada um destes pedidos na Tua presença. Sim, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos atender, nos responder conforme a vontade maravilhosa do Senhor para as nossas vidas. Nos conduz em paz, nos despede em paz, que o restante da nossa semana seja abençoado na presença do Senhor. Assim rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a doce comunhão e as preciosas consolações do Santo Espírito conosco estejam e permaneçam hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Espero poder vê-lo, não apenas aqui no nosso canal, mas quando possível, também aqui em nossa congregação, de forma presencial. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.